Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para mais um vídeo? Hoje nós iremos conversar sobre depressão. Você já ouviu alguém falar? Depressão é falta de Deus. Aquela pessoa que está com depressão está com falta da presença de Deus. E isso incomoda um pouco. Você diz assim: não, mas eu tenho Deus. Não é falta de Deus, eu vou para a igreja, eu oro, mas eu não tô bem, mas eu não tô me sentindo alegre, eu não estou contente com a minha vida, eu não tenho mais vontade de viver, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu passei vários dias pensando sobre esse tema e refletindo em como eu iria trazer para você uma solução para o seu problema. Como eu iria trazer para você uma luz para esse túnel escuro que você tem vivido. E eu orei bastante, pedi ao Senhor uma direção. E o Senhor me trouxe uma ilustração de uma casa. Uma casa, ela tem mantimentos na cozinha. Tem arroz, tem feijão, tem carne na geladeira. Mas se você está dentro dessa casa e você não se alimenta, você fica fraco. Se você está dentro dessa casa e você não vai para a cozinha buscar um alimento, se você não abre a geladeira para beber a água, se você não mexe na panela, não liga o fogo e não bota a comida no prato, você se enfraquece. E assim é a nossa vida distante de Deus. Não é que você não tenha Deus porque está com depressão, mas você tem se distanciado da presença de Deus. Você tem parado de se alimentar de Deus. Você vai para a igreja, mas não é como antes. Você vai para os cultos, mas não sente a presença de Deus como antes, porque lá na sua casa você tem vivido de forma diferente de como você vivia no início da vida cristã. Você não tem mais aquela vontade exagerada de abrir a sua Bíblia e de ler. Você não tem mais o desejo de se ajoelhar para orar. E isso foi te corroendo por dentro. Você foi se tornando alguém frágil, porque você perdeu o contato com Deus. A depressão, ela não é falta de Deus, mas ela é causada pela ausência de Deus. Na Bíblia, nós temos um exemplo muito claro de alguém que tinha Deus em sua vida, mas por algum momento se distanciou dele. Por um momento se perdeu na caminhada, se enfraqueceu com a situação em que estava vivendo, teve medo e teve vontade de morrer. Eu passei alguns dias orando sobre isso e refletindo sobre isso, porque eu não queria vir falar aqui de qualquer jeito com você. Eu queria vir trazer a solução. Eu queria mostrar que Deus tem resposta para a tua vida que está sendo sem sentido, que está sendo triste, que está sendo escura. E eu comecei a ler um livro e esse livro tem me abençoado muito. O nome do livro é 37 Qualidades do Líder que Ninguém Esquece. É do pastor Josué Gonçalves. E na página 48, o Senhor me trouxe a resposta para que eu viesse aqui fazer esse vídeo para você. Um profeta vencido pela exaustão. O caso mais conhecido de exaustão crônica por falta de pausa é o de Elias, o profeta do fogo. Ele caiu em depressão no deserto. Elias, ele é conhecido na palavra de Deus como um homem que obedecia e que ouvia a voz de Deus. E esse homem, por um momento, ele se sentiu fragilizado pela situação, ele estava com medo, ele estava fugindo e no deserto ele sentiu o peso emocional esmagador da desesperança. Ele se sentiu deprimido. Eu vou mostrar para você alguns sinais de alguém que está com depressão. Primeiro, ele se isolou. Ele abriu mão da companhia do seu jovem secretário. Lá em 1 Reis 19:3 diz assim: em Betseba de Judá, ele deixou o seu servo. Segundo, ele desistiu de viver. E tudo o que ele desejava para si era a morte. Ele mesmo
Porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. Elias. Elias, um homem de Deus, um homem segundo a vontade de Deus, um homem que tinha derrotado tantos inimigos de Deus. Ele, se você for ler em 1 Reis 18, ele tinha derrotado um grande exército. Ele tinha vencido pelo nome do Senhor. E no versículo seguinte, ele se vê fragilizado pela situação e pede a morte. Ele diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:4. Terceiro, ele perdeu o senso de valor próprio. Não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes você fala para você mesma: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu nunca vou ser nada. Eu quero te dizer que a palavra tem muito poder na nossa vida. Quantas vezes você tem dito para si mesma, dito para si mesmo que você não vai conseguir, que você não tem mais força, que você não vai vencer, e essa palavra tem lhe corroído por dentro. Você tem se afastado da presença de Deus e tem se colocado no lugar de derrotado, mas Deus te diz hoje que você tudo pode, porque Ele é quem te fortalece. Ainda que a situação diga que você não vai conseguir, você vai conseguir. Ainda que o mundo diga que você não tem mais jeito, Deus te diz que para você ainda tem jeito, porque não há nada impossível para o nosso Deus. O quarto exemplo, ele deixou-se dominar por um sentimento do medo. Ele diz para ele mesmo: eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Ele estava cansado, ele estava com medo, ele estava fragilizado. Como você tem se sentido? Como você tem se sentido diante da dificuldade? Você está com medo do que vem pela frente? Você está cansado de tanto caminhar, de tanto correr, de tanto fazer e não tem descansado no cuidado de Deus? Quanto tempo faz que você não descansa no cuidado de Deus? Deus te diz hoje que Ele tem cura para a tua vida, que Ele tem ânimo para a tua vida, que Ele quer acalmar o teu coração e que Ele tem algo novo a fazer por você. Mas você precisa querer, você precisa descansar. Elias estava cansado, exausto, e ele não via mais solução porque ele parou de olhar para o foco, ele parou de olhar para o alvo que é Cristo. Enquanto nós não paramos de olhar para Cristo, nós vivemos frustrados, vivemos atormentados pelo medo, pela dificuldade, pelo aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós entendemos que é dele o controle, quando nós entregamos a nossa vida de verdade. Ah, Karine, mas eu vou para a igreja, mas eu leio a Bíblia. Como é que tá dentro de ti quando tu lê a Bíblia? Tu tem entendido a palavra de Deus? Tu tem meditado nessa palavra? Tu tem se alimentado? Ou tu só lê para passar para alguém? Ou tu só abre a Bíblia porque tem que pregar no culto à noite? Como é que está a tua intimidade? Como é que está a tua vida aqui dentro? Deus te diz hoje que é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao dia do primeiro amor. É tempo de voltar àquela vontade de se ajoelhar e de chorar e de chamar: Pai, eu estou aqui. Sabe quando o filho pródigo, quando ele volta, quando ele reconhece que ele precisa do Pai? E ele diz assim: eu só quero te servir. Me coloca pelo menos como um servo da tua casa. Eu não quero mais ser o filho que tem honra, não. Eu quero só servir. Foi assim que o filho pródigo voltou. Ele não queria anel, ele não queria roupa, ele não queria cargo. Ele queria só servir, ele queria só estar ali perto do Pai. Ele só queria estar perto do Pai. Muitas vezes você se perde fazendo a obra de Deus. Muitas vezes você se perde indo para a igreja. Você se perde fazendo a obra. Você faz tanto a obra que você esquece de ter intimidade com o dono da obra. Você faz tanto e esquece de receber o abraço do Pai.
Essa depressão é cansaço, é fadiga, é sobrecarga que está sobre ti. Mas Deus te diz hoje que Ele quer fazer tudo novo. Mas você precisa reconhecer que está cansado. Elias, ele reconhece que está cansado. Ele diz, Senhor, eu estou cansado. Eu não quero mais viver. Ele reconhece que não está bem. Sabe assim, um ponto que leva para mais perto de Deus é reconhecer. Não adianta a autossuficiência diante de Deus, porque Ele sabe quem somos nós. Ele sabe quem é você, Ele sabe que você não tá bem, Ele sabe que tu tá fraco, Ele sabe que tu quer morrer, Ele sabe que tu não aguenta mais essa vida de mentira, Ele sabe. Só que Ele quer que tu reconheça. O pai do filho pródigo sabia que ele não estava bem, mas ele queria que ele reconhecesse, volta filho, tô aqui na porta te esperando. Volta que eu vou te cuidar, eu vou te abraçar, vou trocar tuas vestes, vou sarar tuas feridas, volta para casa, vem. Não perca tempo, volte ao primeiro amor. Reconheça que está cansado. Esse livro é maravilhoso e ele diz aqui, ó, como Deus curou Elias. Deus permitiu que ele descansasse sem crise. Deus quer que você descanse. Descanse. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Digno é o trabalhador de suas férias. Lembre-se, a obra de Deus não é mais importante do que o obreiro. Tem que descansar. Tem que descansar. Ah, mas a obra é muito grande. Tem que parar para descansar. Porque Deus, Ele quer cuidar de cada um de nós. Mas nós precisamos reconhecer que estamos cansados. Deus o alimentou, nutrindo seu corpo com uma comida especial. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. O Senhor lhe devolveu o senso de valor próprio. Levou-se a se sentir importante. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Deus, Ele tem algo lindo ainda a realizar na tua vida. Ele vai realizar coisas lindas através de você. Mas para isso é preciso que você descanse, se alimente, esteja pronto para continuar a obra que o Senhor começou na tua vida. Deus também prepara um amigo para Elias. Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás a profeta. Está em 1 Reis 19:17. Deus prepara amigos. Deus irá preparar pessoas de confiança, mas você precisa estar de coração aberto para receber essas pessoas. Não adianta dizer que está sozinho, dizer que está fraco, dizer que não tem quem ajude você, se você não quer ajuda. Tem que querer, tem que abrir o coração para dizer assim, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou fazer a tua vontade, não é mais do meu jeito. Eu tô cansado, eu preciso de ajuda, então eu tô pronto para receber a ajuda que tu mandar para mim. Elias conheceu Eliseu e ungiu ele, a profeta. Deus deu a Elias uma boa nova. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. 1 Reis 19:18. Deus tem boas novas para a tua vida. Deus tem algo novo a realizar na tua vida. Mas para isso, você precisa abrir mão da sua vontade, do seu jeito, do seu desejo e entregar as suas ansiedades ao Senhor. Quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus têm cometido suicídio nos últimos tempos? Quantos homens conhecem a Deus, mas se distanciam dele? Depressão não é falta de Deus, mas é o distanciamento da sua presença. Que nós possamos clamar pelo Senhor, que nós possamos chamar por Ele como papai querido, que nós possamos estar prontos a obedecer à sua voz, que nós estejamos sempre prontos a descansar quando for necessário, a parar quando for preciso,
e a relaxar diante das dificuldades, porque nós precisamos crer que Ele está no controle de tudo. Que a nossa fé seja em atitude, que nós tenhamos fé para crer mesmo sem ver. Ainda que esteja dando tudo errado, Senhor, eu creio que Tu está no controle de tudo e eu vou descansar na Tua palavra. Eu não vou me desesperar, eu não vou me entristecer, mas eu vou estar alegre, alegre. Eu quero deixar o último versículo para terminar, que está em Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Deus quer te fazer voltar a sonhar. Deus quer te fazer voltar a sonhar. Então a nossa boca se encheu de riso. Deus quer te fazer voltar a sorrir. Volte a sorrir. E a nossa língua de cânticos, Deus quer te dar novos cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Volte a sonhar, volte a sorrir. Grandes coisas o Senhor ainda fará na tua vida. Creia, levanta a tua cabeça, confia no Senhor, entrega a Ele as tuas ansiedades e viva a cura em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau! Compartilha esse vídeo com alguém, abençoa a vida de uma outra pessoa que está precisando ser levantada em nome de Jesus. Cuida!